Olá, pessoal! Por conta das paralisações das aulas devido ao coronavírus, eu vou mandar os vídeos para vocês das matérias para que vocês não fiquem em defasagem do conteúdo. Então eu peço que vocês prestem atenção na matéria, façam anotações no caderno e resolvam os exercícios que eu vou mandar posteriormente para que a gente possa dar continuidade e não ficar muito atrasado com o conteúdo e nem ter defasagem por conta disso. E espero que vocês estejam em casa, se guardando, né, desse vírus, tomando as medidas preventivas de higiene e que logo mais, se Deus quiser, nós estaremos juntos de novo. Então, os primeiros anos, nós vamos começar a falar sobre a cadeia alimentar. E quando eu falo de cadeia alimentar, eu estou falando de um fluxo de energia que é passado dos seres vivos, né, de um indivíduo para o outro. Primeira coisa, eu preciso saber de onde que vem esse fluxo. Esse fluxo de energia, ele vem do Sol, né, que é o responsável pela manutenção de vida de todo o planeta Terra. Então, o Sol, além de nos fornecer luz, ele nos fornece energia também, e essa energia ela vai ser transformada em uma energia consumível. Quem é o principal responsável por transformar essa energia consumível do Sol são os chamados produtores. E aí, como vocês podem ver no desenho, os produtores são aqueles que produzem o seu alimento através de uma síntese. Essa síntese é conhecida como fotossíntese. Então, quem é que vai produzir o seu próprio alimento? Além das plantas, a gente tem algumas algas e algumas bactérias também. Então, a fotossíntese nada mais é do que, através da luz solar, através de água que a planta ela adquire aqui, através das suas raízes, né, ou da chuva, e através do CO2 que é encontrado na atmosfera, essa síntese de proteína, essa síntese de glicose vai ser usada para alimentação tanto da planta, né, quanto de outros seres. Então essa planta ela produz a glicose e parte dessa energia que é produzida através da fotossíntese, parte dessa energia fica com a planta para manutenção da sua vida e outra parte é transmitida para outros seres através da alimentação. Então, seres produtores são esses seres que produzem o seu próprio alimento. A gente também encontra essa terminação de seres autótrofos, que são seres que sintetizam seu alimento, como o próprio nome diz, auto, né, aqueles que fabricam, eles mesmos fabricam. É interessante também saber que existe outro processo, que é o processo da quimiossíntese, que são algumas bactérias que vivem no fundo do oceano e que produzem também seu alimento, mas não usando a luz solar, porque ali ainda não chega, né, a luz do sol, mas usando processos químicos. Então eles conseguem fazer este mesmo processo, mas através de outros fatores químicos que não é a luz do sol. Aí, quando esses produtores eles servem de alimento para outros seres, eu tenho os outros componentes da cadeia alimentar, que são os consumidores, né? Os consumidores primários são os consumidores, aqueles que são os primeiros a consumir os produtores. Então, por exemplo, se eu tenho na minha horta um alface, esse alface é um produtor porque ele é uma planta, né? Ele está produzindo ali a sua glicose. Aí eu tenho um outro indivíduo que vai se alimentar desse alface, como por exemplo uma lagarta. Essa lagarta se alimentando diretamente da alface, ela vai ser um consumidor primário, porque ele é o primeiro a consumir o alface. Geralmente esses consumidores primários, eles são herbívoros, né? Então se alimentam somente de plantas. Só que a cadeia alimentar não para por aí, porque tem outros organismos que se alimentam da lagarta, como por exemplo o sapo. O sapo se alimentando da lagarta, ele vai ser o consumidor secundário, por conta dessa ordem, né? O primeiro a consumir os produtores é o consumidor primário e sucessivamente. Então o sapo seria o consumidor secundário. Chegando no sapo, eu tenho organismos que se alimentam do sapo
como, por exemplo, a cobra. Então, a cobra seria um consumidor terciário. E tem alguém que consome a cobra? Tem na cadeia alimentar. Tem, por exemplo, os gaviões que se alimentam de cobras. Eles seriam os consumidores quaternários. Aí, e assim sucessivamente, né? Quando eu tenho a morte desses organismos, né? É muito importante o papel dos decompositores. Por quê? Porque essa matéria ela precisa retornar ao solo, né? Ela precisa voltar. Então, os decompositores têm papel fundamental. Além de se alimentar dessa matéria morta, ele devolve todos os nutrientes para o solo e esses nutrientes para o solo vão para as plantas. Então, por isso que a gente fala que a matéria ela é cíclica, né? Ela tem um movimento de sempre de retorno. Então, os decompositores têm papel fundamental neste processo. E vocês precisam saber isso. Se atentem às palavrinhas, né? Seres autótrofos que sintetizam o próprio alimento, seres heterotrófos que precisam se alimentar de outros organismos, o que são seres herbívoros, onívoros, carnívoros, qual é a posição deles da cadeia alimentar. Eu espero ter ajudado e espero que em breve nos veremos. Até mais!